o dia que o Senhor fez para nós. O dia que você declarar: livre sou. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus aí, jovem, onde você estiver. Aleluia, que a nuvem da glória do Senhor possa passar sobre sua vida. Amém, você possa levantar nessa hora e declarar: Senhor, eu quero, Senhor Deus, essa porção. É o teu poder sobre mim, Senhor. Oh, aleluia, vem sobre nós. Eu preciso buscar-te, Senhor, mais e mais. Eu preciso te buscar em meu caminhar. Não há o que comparar a tua majestade. Em ti espero
neste lugar, a nuvem da tua glória me transforma. Vem me santificar, vem me santificar, Senhor. Vejo seu rosto, Jesus, e escutar tua voz. Vem visita-nos, Senhor.
Ele venha visitar você hoje, em nome de Jesus. É a sua nuvem, é a sua glória. Amém. Amém. Estamos atentos a todas as notas oficiais divulgadas pela Prefeitura e o Governo do Estado. Por isso, pedimos a você que mantenha o isolamento social. Mas, caso precise sair de casa, lembre-se, use sempre máscara e lave bem as mãos. Seguindo as regras corretamente, nos protegemos e contribuímos para o fim desse período. Chegou o mês de celebrar e honrar a vida daquelas mulheres que conhecem os nossos sonhos, que cuidam e nos dão todo o amor. O Dia das Mães vai acontecer no domingo, dia 10 de maio. Se prepare, pois teremos uma linda apresentação das nossas crianças. Reúna sua família e vamos prestigiar este momento em unidade. Estamos cheios de expectativas para o que o Senhor fará no dia de Pentecostes. Por isso, demos início a 30 dias de devocionais e relógio de oração, na contagem regressiva para esse grande dia. Você encontra os vídeos no Instagram da igreja, @com12oficial, e os horários de oração de acordo com a sua macrocélula. Temos profetizado e estamos crendo que o Senhor derramará um grande presente sobre nossas vidas. Então, desde já, se alegre e receba a sua porção da parte do Senhor. E em mais uma semana, seguimos com alegria, levando amor às casas através do PIB em Ação. São 1000 cestas básicas distribuídas semanalmente, onde temos recebido inúmeros testemunhos de gratidão e provisão. E nós convidamos você a fazer parte dessa corrente de amor. Você pode realizar sua doação pelo site doações.com12.com, por transferência bancária e também pelo nosso drive-thru, toda segunda e quinta-feira, das 8 às 12 horas. É a PIB do Brasil trabalhando como corpo de Cristo, levando amor às casas. Nós queremos orar por você. Sabia que temos equipes de oração 24 horas por dia? Com isso, se você tem algum pedido, pode nos enviar através do link disponível no nosso site www.com12.com. Você não está sozinho. Atenção, mulheres que honram, vem aí mais uma rede de mulheres online. Já separa essa data em sua agenda, 21 de maio às 19 horas, pois sabemos que o Senhor tem uma palavra específica para derramar sobre a sua vida neste dia. Esperamos você. A nossa igreja não para, prezando pela segurança de todos, não estamos atendendo presencialmente. Mas você pode falar conosco por telefone ou e-mail que estão disponíveis na sua tela. Então, qualquer dúvida, entre em contato. A nossa equipe está disponível para te servir com excelência. Shalom, família, um salve, Deus te abençoe, guarde você aí onde você está, que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, cobrindo, fazendo essa muralha, esse cerco de proteção sobre você. Eu declaro que nenhum mal chegará à sua casa, você é completamente guardado pelo Senhor que nos protege, que nos guarda, em nome de Jesus. Eu quero me apresentar aqui para aqueles que não me conhecem. O meu nome é Joshua Rafael, sou pastor de jovens aqui no Ministério IES, nessa igreja também, na PIB do Brasil, filho do apóstolo Milton e do apóstolo Aniara, e eu quero aqui trazer um beijo deles para vocês e quero também te agradecer por a gente estar aqui reunido para mais um sábado. Tenho certeza que será um culto poderoso, que Deus tem coisas profundas para falar no nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai nos ministrar de maneira poderosa e nós vamos ter um tempo incrível aqui de meditarmos na palavra, onde o Senhor tem algo poderoso para nos ministrar. Eu quero de verdade te agradecer, quero te pedir que você esteja conectado o tempo inteiro com a gente. Uma das coisas, eu vou abrir agora o meu coração, eu sei que eu estou falando aqui com muitos filhos, muitos discípulos da casa. Eu quero abrir meu coração para vocês. Uma coisa que eu tenho percebido nos últimos dias é que a gente tem perdido um pouco a qualidade no nosso culto a Deus. Como é, Josh, você está percebendo isso? Se você não tem conseguido ver como é que as pessoas estão se comportando dentro de casa. Mas eu tenho visto os dados do nosso YouTube, como que a gente tem assistido menos aos cultos. Eu sei que muito tempo de quarentena já passou, é difícil se acostumar em assistir culto online e não estar aqui fisicamente presente, reunido, podendo abraçar as pessoas. Somos a igreja do abraço, né? É difícil a gente se adaptar a esse fato de que a gente não pode encontrar os amigos, porque igreja é isso, a gente sempre fala aqui dos 5 minutos do IES, como que a gente tem esse prazer de estar junto, de se abraçar, de amar uns aos outros no toque, às vezes o toque físico, ainda mais o baiano, gosta da muvuca, né? O bolo doido. E a gente é assim, nós gostamos, é difícil se acostumar, mas
é o que nós temos para hoje e Deus tem recebido o nosso culto, mas a gente tem que manter a qualidade, a reverência, a ordem, a decência que Paulo tanto fala e nos instrui em suas cartas. E eu quero te convidar a se manter concentrado, não saia no meio do culto, seja para poder fazer alguma coisa em sua casa enquanto você está assistindo a palavra, enquanto você estava adorando, não faça isso. Outra coisa também, não desconecte da palavra, não saia do link e depois retorne por algum motivo. Não, esteja conectado o tempo inteiro, prestando com reverência, recebendo, conectado ali com a palavra do Senhor. Às vezes uma distração é o suficiente para a gente se perder completamente na palavra. Eu lembro uma vez que aconteceu isso comigo, eu estava assistindo uma conferência online e estava numa palavra específica e quando acabou aquela mensagem, todo mundo saiu comentando, uau, essa mensagem foi poderosa. E eu confesso que eu não tive aquela sensação. Né? Tipo assim, pô, tá todo mundo falando, será que eu não tive a mesma experiência? O que aconteceu comigo nesse processo? E aí eu entendi que teve uma hora que eu literalmente me desconectei, confesso, eu peguei meu celular ali, me distraí, acabei respondendo as mensagens, às vezes a gente está em casa, a tendência para isso acontecer é mais fácil, é maior, e eu acabei me distraindo, e aí eu perdi cerca de ali uns 5 minutos, e quando eu voltei, eu perdi o fio da meada, eu perdi ali o ponto de conexão, as coisas não ficaram tão claras para mim, e eu não tive a mesma experiência que as outras pessoas, e uma palavra que foi tão poderosa, graças a Deus eu pude reassistir depois, e foi uma bênção, foi muito ministrado, eu entendi o que tinha acontecido. Então não permita que isso aconteça com você, não permita que distrações possam te impedir de receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. E eu quero te convidar, nesse momento, a estar conectado, mas também dar a oportunidade de muitas e milhares de pessoas acessarem esse link e serem ministrados e receberem essa palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida nessa noite. Então o que eu quero te convidar a fazer nesse momento? Eu queria te pedir, se você puder, pegar seu celular agora, faça sua selfie, aquela famosa selfie, vamos voltar, né? Já tem alguns cursos que a gente não fala sobre isso. Sábado passado eu lembrei, eu pensei, pô, tem um bom tempo que a gente não pede para tirar a selfie. Né? E nesse momento, aí você fala, Joshua, você acabou de falar para não pegar o celular e agora tá pedindo para poder pegar? Só nesse momento pode. O que você vai fazer? Você vai tirar, a gente vai fazer esse conjunto, todo mundo, você vai tirar a sua foto, sua selfie agora, e você vai postar na sua rede social com as duas hashtags. A primeira hashtag é PIB em casa, PIBB em casa, e a segunda hashtag é Eu Sou Igreja. Hashtag Eu Sou Igreja. Posta a sua foto, marca a gente aqui do Ministeriais. Se quiser me marcar também, me marca aí, pro pessoal me seguir também. Aproveitando, tem que aproveitar as chances, né? Eu lembro na escola que o pessoal ficava assim, pô, Joshua, toda vez ali você prega, eu assisto de vez em quando, você pede pra galera te seguir, aí, pô, aí também não tem como não ter seguidor, muito seguidor, né? Mas estamos chegando, nossa influência vai crescendo aos poucos. Agora faça isso, poste a sua foto, marque o ministério, se não quiser me marcar, não tem problema também, não precisa me marcar, não faço questão não, mas posta aí pra todo mundo, e compartilha e convide as pessoas. Uma outra coisa que eu quero te convidar também a fazer nesse processo, aproveitar que você já está com o celular na mão, é enviar o link desse culto. Aqui, em algum lugar aqui da página aqui no YouTube, você vai encontrar, copiar esse link, você vai copiar o link e você vai enviar para os seus amigos, o máximo de pessoas possíveis, e espalhar. Faça isso agora, nesse exato momento. Deixe a palavra do Senhor alcançar o máximo possível de pessoas. Eu costumo dizer durante esse período, que a palavra de Deus vai crescer, vai se multiplicar, assim como foi na igreja primitiva, ali em Atos, que a história nos relata que o tempo onde a igreja mais cresceu, foi o tempo onde houve mais perseguição e luta. Nesse tempo difícil que estamos passando, a palavra do Senhor vai avançar, vai crescer e vai se multiplicar sobre muitas casas. Por isso eu quero te convidar a compartilhar com as pessoas, a compartilhar o link com seus amigos, porque eu sei que muitas pessoas estão precisando receber essa palavra de esperança e ter essa revelação daquilo que Deus quer compartilhar conosco hoje. Amém? É por isso que eu queria nesse momento te convidar, aonde você está, a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos aonde você está comigo e vamos fazer essa oração para a gente começar a meditar aqui na palavra que Deus nos deu para essa noite. Querido Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo oportuno que o Senhor nos deu de meditarmos na Tua palavra. Pai, esse é o culto que nós temos para Ti hoje. Perdoa-nos, meu Pai, se teve alguma irreverência até aqui, perdoa se o nosso coração não estava totalmente voltado para Ti, mas queremos agora nos conectar contigo, entregar o nosso coração em total rendição e dizer que Tu és o Senhor aqui. Aqui quem manda é o Senhor e nós obedecemos, nós queremos ouvir a Tua palavra. Por isso nos ministra profundamente, Senhor, nessa noite e vem tocar o nosso coração. É o que te pedimos, Pai. Eu peço agora, Senhor Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração para entendermos, para termos a revelação, para enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nos mostrar hoje. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja diz...
Amém, amém, amém. Glória a Deus por isso. Gente, como vocês sabem, a gente iniciou agora nesse mês de maio. Na semana passada foi a nossa primeira mensagem da série Eclésia. Eclésia. A gente começou a ministrar sobre isso e vamos dar sequência hoje com a nossa segunda mensagem da série. Então eu vou ministrar em cima do tema, para você que gosta de anotar. Anota aí. Convocados para representar o rei. Esse é o tema da mensagem de hoje. Convocados para representar o rei. Quero te convidar a gente ir na passagem principal da nossa série, que também vai ser o ponto de partida aqui da mensagem de hoje, que está em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18. Mateus 16, versículo 13 ao 18. A Bíblia diz assim, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Em outras palavras, quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas aí que já existiram. Aí Jesus pergunta: mas vós, continuou ele, quem vocês dizem agora que eu sou? Já entendi o que o povo diz, já entendi o que o povo tem pensado, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também agora te digo que tu não serás mais Simão, mas será Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem dar um glória a Deus aí onde você está? Bem, só recapitulando um pouquinho daquilo que a gente aprendeu semana passada, a gente viu que eclésia significa, o conceito da palavra na verdade, né? Significa um grupo de pessoas convocadas a parte de um grupo maior para uma missão específica. Então, digamos, você tem um grupo gigantesco, um grupo grande, que é o que esse conceito diz. Vamos pensar agora, por exemplo, a cidade de Salvador. Quantas pessoas, qual é a população da cidade de Salvador? Os estudos dizem aí que tem cerca de 3 milhões para 4 milhões na grande Salvador, né? Se você pegar a cidade satélite de Salvador, vai dar mais ou menos isso, de 3 a 4 milhões. Você vai ter muita gente. Aí você tem esse grupo que é o grupo grande. Mas desse grupo grande é escolhido algumas pessoas desse grupo para se colocarem à parte, para terem uma missão específica. Esse é o significado de eclésia. E eclésia, Jorge, por que você está falando em eclésia? O que eclésia tem a ver com esse texto que a gente acabou de ler, se você está chegando aqui agora e não pegou a mensagem de semana passada? Jesus disse para Pedro que sobre essa pedra ele edificaria a igreja. Que pedra é essa? A gente viu também na mensagem passada. A pedra aqui não é Pedro, a pedra não são os apóstolos, como algumas pessoas costumam interpretar. A pedra é a revelação que Pedro teve. Jesus estava dizendo: essa revelação, Pedro, que você acabou de ter, que não foi homem nenhum que te disse, que não foi carne que te disse, mas que foi Deus que colocou no seu coração, Deus que te entregou por meio do Espírito, essa revelação de que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Cristo, o Messias, que veio para salvar a humanidade, essa pedra, essa revelação é o fundamento perfeito aonde eu vou construir a minha igreja. E a palavra original no grego aqui é eclésia. É uma palavra no grego que traz o significado de igreja. E a missão específica, que é do conceito um grupo de pessoas convocadas de um grupo maior para uma missão específica, essa missão, a gente entendeu que é a missão de governar. Diga comigo, governar. Essa é a nossa missão. Com base em que a gente encontrou isso? Que na época em que Jesus vivia, o significado da palavra era um pouco, vamos dizer assim, mais abreviado, na verdade. Tinha-se um entendimento específico sobre a palavra eclésia. Esse conceito que eu acabei de ler para vocês é um conceito mais atual. Mas na época de Jesus, o significado da palavra literalmente era assembleia governamental. Assembleia é justamente isso, um grupo de pessoas separado e convocado de um grupo maior para uma missão específica. É o significado da palavra assembleia. E qual missão era essa?
exercer governo. Então não foi à toa que Jesus, naquele tempo, escolheu uma palavra que dizia, é um grupo de pessoas com a missão específica para governar. Jesus falou isso de maneira intencional, ele disse, eu estou levantando um grupo de pessoas que vai exercer governo nessa terra. Essa era a missão específica, um governo diferente, um novo governo. A Bíblia diz que Jesus estava não só fundando a sua igreja, mas ele estava fundando ali naquele momento, ao mesmo tempo que ele fundava a igreja, ele estava estabelecendo uma nova forma de governo nessa terra, uma forma que jamais tinha sido vista antes, que era através da igreja, onde o céu tocaria a terra, onde o céu tocaria o povo, onde céus e terra se convergeriam, quando a igreja se movesse nessa terra. E isso é maravilhoso, isso é poderoso. E nós encerramos assim, vendo também que essa missão de exercer governo não é apenas uma missão passageira, por isso entendemos que é uma missão super importante. E eu creio, de maneira particular agora, dizendo que essa é uma das missões primordiais, mais importantes que a igreja tem, é exercer e representar o governo dos céus aqui na terra, porque essa é uma missão eterna. A missão de amar o próximo é uma missão que a gente vai viver aqui na terra, de amar os nossos irmãos. A missão de ter esperança em Cristo, permanecermos em esperança, é uma missão que também é para aqui, para a terra, durante esse tempo, onde a Bíblia diz que chegará um tempo onde a esperança não vai ser mais necessária, porque nós não vamos precisar mais esperar pelo Cristo. O Cristo já vai ter voltado, nós reinaremos junto com Ele. A palavra também diz que vai chegar um tempo onde ter fé não vai ser mais necessário, porque nós vamos estar junto com Jesus, e nós não vamos precisar ter fé de que Jesus existe, não vamos precisar ter fé do que Jesus fez, porque nós vamos estar vendo Ele com os nossos olhos, vamos estar juntos dele lado a lado. Mas exercer governo, a Bíblia diz que é uma missão eterna, e nós vimos, para quem gosta de escatologia, a gente viu que mais lá na frente, nos anos por vir, na época vindoura, nós reinaremos e exerceremos governo junto com Cristo. Então isso foi mais ou menos o que a gente viu semana passada. Agora, já dando um ponto aqui de partida para o que a gente vai aprender hoje, eu quero te dizer que é importante notar que o fato de essa missão de exercer governo ser uma missão eterna, ela não nos revela, a eternidade dessa missão não é apenas uma convocação que fala em que fomos convocados a partir de um certo ponto. Então, por exemplo, como se essa não era a missão do homem antes, mas a partir de um certo ponto, a partir de que Jesus morreu e ressuscitou, o homem recebeu a missão de governar. Não, e aí passou a ser a missão da eternidade, daquele ponto para toda a eternidade. Não, a Bíblia diz que desde o princípio, desde a eternidade do princípio, Deus criou a igreja para governar. Se a gente olhar para a história de Gênesis, a gente vai ver que o ser humano nasceu com essa missão de exercer governo. Gênesis capítulo 1, versículo 27, não precisa abrir não. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Quando Deus envia o homem, Deus entrega a imagem e semelhança do homem para quê? Logo o versículo 28 diz, então quando o homem recebe a imagem e semelhança, versículo 28 diz, que Deus falou para o homem e para a mulher, exerçam domínio sobre toda a criação, subjuguem toda a terra, dominem os animais que pairam sobre o chão, que voam sobre os ares, os animais aquáticos, domine sobre todos eles. Em outras palavras, exerça governo. Então Jesus entrega a sua imagem. Já parou para poder pensar que Deus entregou a sua imagem logo para o ser humano? Poderia ter sido qualquer outra criação, poderia ter sido qualquer um dos animais, poderia ter sido qualquer criação de Deus nessa terra ou nos ares. Deus poderia entregar a sua imagem, mas Deus entregou a sua imagem para o homem. Por quê? Porque se o homem ia ter a missão de governar, ele precisava refletir a imagem do rei. Então, é importante a gente entender que, de fato, essa é uma missão eterna. Desde o princípio e para toda a eternidade, a missão da igreja será exercer governo. Agora, para entender um pouquinho sobre essa nova espécie de governo, eu quero te explicar um pouco mais sobre o significado e o que representa a palavra eclésia, que é o tema da nossa série. A gente viu que a eclésia é um grupo de pessoas convocadas para um propósito específico. Agora, se a gente parar para entender o que de fato era a eclésia, porque deixa eu te explicar algo agora. O contexto bíblico. Existe um estudo na teologia que é chamado de hermenêutica. Esse estudo é entender o contexto dos tempos.
Esse estudo diz que você não pode pegar nenhum versículo à parte e interpretar ele sozinho, porque antes de você entender o que aquele versículo está dizendo, você precisa correlacionar ele com o que foi dito antes, com o que foi dito depois, você precisa entender o contexto histórico daquela cidade, o que acontecia naquela cultura, o que acontecia naqueles tempos, para você entender por que aquelas palavras foram encaixadas naquele momento. Em outras palavras, esse estudo diz que nenhuma palavra é dita do nada. E se você entende a sabedoria de Deus pelo pouco que a gente já conhece de Deus, é difícil entender tudo, mas pelo pouco que a gente conhece de Deus, se a gente entende um pouco da sabedoria, a gente sabe que Jesus nunca foi de falar nada por falar. Jesus nunca soltou uma palavra só por falar. Inclusive, ele diz, tudo o que eu digo é porque eu escutei do meu Pai. Então Deus não ia falar algo só por falar, não. Todas as palavras de Deus saem do trono com um propósito. E elas não voltam vazias, elas cumprem o seu propósito. Então, se Jesus chegou e disse que ele ia estabelecer uma eclésia, tem um sentido do porquê ele disse aquilo. Eu quero entender com você um pouquinho do que significa, o que representa a palavra eclésia na cultura grega daquela época. É importante a gente entender que eclésia, ou eclesia, seja como você quiser falar, é um termo grego antigo. A gente sabe que na época de que Jesus vivia aqui na Terra, a cultura romana é o que estava tomando parte daquele espaço de terra onde Israel estava e onde Israel ficava. Só que antes de Roma, do grande império romano, dos Césares, surgiu antes disso o grande império alexandrino, que foi o império de Alexandre o Grande, que é o império da Macedônia. Foi um império gigantesco que surgiu e que ganhou proporções imensas. E é justamente o império, a Macedônia, que surge da Macedônia, o povo grego, o povo helenista, que vai surgindo depois, e a cultura grega começa a tomar força na terra a partir daquele momento. E justamente nessa época, onde a cultura grega estava disseminando, bem antes de Roma, a palavra eclésia surgiu. A palavra eclésia não foi uma palavra criada por Jesus. Não foi Jesus simplesmente ele falou assim, eu vou dar um nome aqui para a minha igreja, esse nome é eclésia, e a partir, Pedro, agora dessa revelação eu vou construir a minha eclésia. Não, Jesus diz isso porque já existia uma cultura, já existia um entendimento daquela palavra. E Jesus queria que os discípulos entendessem o que ele estava querendo dizer. Jesus queria que ficasse claro na mente dos discípulos o que essa igreja representaria. Hoje em dia, a gente escuta a palavra igreja, a gente já não consegue muito bem correlacionar a palavra igreja com a intenção, o propósito específico pelo qual Jesus criou de fato a igreja, estabeleceu a sua igreja. Mas Jesus, quando diz aqui, estabelecerei a minha eclésia, construirei a minha eclésia, ele estava justamente querendo fazer os discípulos entenderem, porque já havia esse entendimento cultural. E que entendimento é esse? Bem, com o crescimento do Império da Macedônia, com Alexandre o Grande, ele entendeu que se eles estavam crescendo com muitas terras, eles estavam conquistando muitas cidades, eles estavam conquistando muitas terras de fato, e terras que muitas vezes eram distantes, não eram terras perto da Macedônia, dali da capital do império, eram terras distantes, o império foi crescendo, tomando proporções gigantescas. Eles entenderam que eles precisavam discipular o povo, diga comigo, discipular. Eles precisavam ensinar ao povo a cultura, os ensinamentos, as leis, a cultura, o que era ensinado, a devoção aos deuses dele da época. E para que esses povos que estavam sendo conquistados agora, essas terras que estavam sendo conquistadas agora, pudessem serem imergidas na cultura da Macedônia, a cultura que depois se tornou a cultura grega, eles precisavam que representantes do governo principal estivessem nessa terra, para serem como se fosse literalmente uma colônia, como se fosse uma representação do imperador. Então ele elegia parte do povo específico, ele selecionava pessoas específicas que ele enviava como essa assembleia, esse grupo de pessoas que iam ter a missão de manter, ensinar e enraizar a cultura do império nessa nova cidade conquistada. Agora, outro ponto interessante que é importante a gente notar. Jesus, ele falou, esse texto que a gente acabou de ler, de Mateus capítulo 16, Jesus diz, inclusive logo no versículo 13 que a gente leu, a Bíblia fala sobre isso,
essas palavras foram ditas em uma cidade específica. Quem lembra a cidade? Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, ou Cesareia de Filipos, como você quiser dizer. Essa cidade, gente, era uma cidade que foi construída por Filipe, um dos representantes, né, do governo romano, um homem que foi chave nessa história do governo, e ele construiu em homenagem a César. E essa cidade de Cesareia de Filipe, ali na região de Israel, era literalmente como se fosse uma pequena Roma em Israel. Então, ali havia uma eclésia. Naquela cidade existia uma eclésia. Roma tomou parte da cultura grega e ele começou a praticar essa mesma cultura de colocar representantes dos seus governos em cada cidade. Por isso existiam os governadores de Roma em cada uma das cidades novas. Em algumas cidades existia um grupo de pessoas que estavam ali não para poder ser um governador, mas para poder justamente enraizar a cultura, espalhar a cultura, as leis e ensinar o povo nesses caminhos. E ali em Cesareia de Filipos, pense comigo agora, Jesus chegando em uma cidade e os discípulos que caminhavam por aquela cidade, eles viam as grandes estátuas, porque Roma é exagerado. Roma, para poder demonstrar o seu poder, como é que eles faziam para demonstrar para o povo que eles tinham poder e que o povo era pequeno diante deles? Eles faziam construções gigantescas. Então quando você for, quando você for, não agora nessa época de coronavírus, mas quando você for ali no Vaticano, você fizer aquela viagem para Roma, você vai ver que tem construções na Itália gigantescas. As igrejas romanas são gloriosas, ouro para tudo quanto é lado, artes incríveis, lindas, pintadas a dedos por artistas super conhecidos da época, coisas magníficas, cada pilar um maior do que o outro, que chega quando você entra, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Isso aqui é coisa de outro mundo, eu sou muito pequeno diante dessas coisas. Imagina agora os discípulos chegando naquela cidade, cheio de estátuas gigantescas, um monte de estátua de César, porque eles tinham esse costume de adorar o rei, adorar o imperador, e eles iam chegando naquela cidade que fazia reverência a César e vendo as estátuas, e entendendo que uma cultura estava sendo plantada. Por quê? Porque ali tinha uma eclésia que plantava uma cultura, que ensinava, olha, nosso imperador é César, as nossas leis são essa, a cultura do povo é essa, é isso que nós praticamos, é isso que nós cremos, os deuses são Júpiter, pererê, parará, parará, e por aí vai, e é isso que nós fazemos, é isso que nós adoramos, é isso que nós realizamos. Estava sendo ensinado, e Jesus chegou justamente nessa cidade. Não é à toa que Jesus esperou chegar em Cesareia de Filipe, onde tinha uma eclésia para poder dizer, agora eu vou construir a minha eclésia. Eu como imperador, eu como rei desse reino que estou trazendo para a terra, eu vou construir a minha eclésia. Em outras palavras, eu estava dizendo, estou levantando o meu povo, eu estou convocando o meu povo para poder me representar. Eu vou levantar um povo, porque ele já dizia para os discípulos, chegará o tempo em que eu partirei. Mas aqui eu estava revelando o meu povo. Eu vou partir, mas eu vou deixar um povo, eu vou deixar representantes, eu vou deixar um grupo de pessoas que me representará em todos os sentidos. E é isso que eclésia significa. E para finalizar aqui o entendimento da palavra eclésia, é importante a gente entender que esse grupo de pessoas era um grupo convocado e escolhido a dedo pelo imperador. O imperador sempre fazia questão, nos casos comuns, de toda vez em que ele chegava à decisão de que era preciso estabelecer uma eclésia em certa cidade, ele escolhia a dedo, ele chamava as pessoas de confiança dele e dizia assim, estou enviando você, e vocês serão a eclésia de Roma em Cesareia de Filipos. Vocês serão a eclésia de Roma em Tarso. Vocês serão a eclésia de Roma em Filipo, literalmente, que era uma outra cidade que tinha na Ásia. Em Éfeso, seja qual for. E eles iam ali espalhando essas eclésias e o imperador escolhia a dedo. Não existia uma pessoa que se auto-intitulava. Ninguém chegava para o imperador e dizia assim, imperador, a partir de hoje eu vou ser uma das pessoas representantes. O imperador dizia assim, você acha que você é quem para se autodenominar? Isso não existia. Então, é importante a gente entender que as pessoas que faziam parte da eclésia eram convocadas e escolhidas pelo imperador. E como eu falei, era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, eu estou escolhendo um povo que me representará aqui, que exercerá o meu governo, que ensinará as minhas leis, que ensinará a cultura dos céus, que difundirá o reino dos céus nessa terra. E nós vamos avançar. Vamos espalhar esse reino pela terra. Glória a Deus.
Agora, eu quero compartilhar com vocês eu gosto dessa palavra, pilares. Eu gosto de sempre dizer, ao invés de dizer 3 pontos, dizer assim, 3 pilares para a gente entender qual é a nossa missão. Lembra o tema da mensagem de hoje? Convocados para representar o rei. Nós somos convocados para poder representar o rei. A eclésia é isso. Para a gente poder entender mais sobre a eclésia de Deus, eu quero te revelar mais 3 pilares hoje. Semana passada eu revelei 3 pilares para vocês. O primeiro pilar que eu revelei foi que a eclésia exercia governo. O segundo pilar que eu revelei semana passada foi que a eclésia tem poder em Jesus Cristo. E o terceiro pilar que eu revelei é que a eclésia tem autoridade de Jesus Cristo para governar nessa terra. Então, exercer governo através do poder de Deus e com a autoridade de Jesus Cristo nessa terra. E agora eu quero te revelar mais 3 pilares. Mas por que eu acho pilares? Porque eu gosto de pilares, porque pilar é aquilo que sustenta a construção. A gente está construindo um entendimento que significa eclésia. E eu quero te entregar mais 3 pilares que vão fundamentar ainda mais o seu conhecimento e entendimento sobre qual é o nosso papel da igreja. A eclésia, o entendimento da eclésia é entender a missão da igreja para com o mundo. É entender qual é a nossa missão para com o mundo, com a sociedade. A missão da igreja não necessariamente para com o povo, mas para com a sociedade de fato. Qual é a missão da igreja na política? Qual é a missão da igreja na esfera da sociedade, na medicina, na área de saúde, na área das mídias? É isso que eu estou falando, nas esferas dessa terra. A nossa missão na sociedade é entender que nós somos levantados como um povo para exercer governo. Agora, o primeiro pilar que eu quero te revelar hoje, vamos para os 3 pilares de hoje. O primeiro pilar que eu quero te revelar hoje é que a eclésia, ela precisa ser convocada. Convocada. Por isso que eu já te revelei isso aqui um pouquinho mais cedo. Veja comigo o que a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 5, versículo 15, perdão. João 15, 16, a Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Em outras palavras, está dizendo assim, não foram vocês que escolheram essa missão. Não foram vocês que escolheram vir até mim. Foi eu que fui até vocês, meus discípulos. Fui eu que os atraí, ele está dizendo. Veja comigo agora 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz: irmãos, reparem, pois na vossa vocação. Essa palavra vocação no original, o sentido dela é convocação. Não só no sentido vocacional, de sua missão. Aqui também é uma missão, mas não é uma missão que você voluntariamente, é isso que o texto no original quer dizer. Não é uma vocação voluntária, um propósito voluntário que você chega assim e fala assim, eu quero fazer isso, então essa agora é a minha missão, eu estou me entregando essa missão. Não, aqui ele está dizendo, é uma missão que foi entregue a você. Você foi convocado. E convocar não é um convite, convocar é dizer assim, você está sendo levantado. Quando alguém é convocado para poder lutar uma guerra no exército, aquela pessoa não tem opção de escolher. Aquela pessoa tem que ir. E é o que está dizendo aqui, vocês receberam a convocação. Então reparem nisso. Visto que vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E aqui já tem um outro propósito que a palavra vai dizendo, mas em outras palavras Deus escolheu a loucura desse mundo para confundir os sábios. Então não importa se você hoje se acha pequeno, não importa se você acha que você não é digno dessa convocação, Deus está te dizendo, se eu te escolhi, eu vou garantir. Porque eu não escolho a sabedoria desse mundo para poder iluminar a sabedoria da terra, não. Eu escolho as coisas loucas, eu reduzo a sabedoria do mundo a coisas pequenas, para que eles possam entender que com coisas loucas eu construo coisas maravilhosas. Então, com pessoas humildes, com pessoas muitas vezes ali simples, é que Deus utiliza para poder realizar grandes coisas. E Deus vai usar a sua vida. Agora, quando eu entendo que eu fui convocado, não fui eu que me auto-intitulei para essa missão, foi Deus que me escolheu, Deus que me convocou. Quando eu entendo isso, eu encontro 2 implicações aqui. A primeira implicação que eu entendo é que é um privilégio ser chamado e convocado por Deus. Muitas pessoas queriam ser convocadas para missões tão grandiosas como essa.
Muitas pessoas ficam à espera de receber um grande propósito, e você já recebeu um grande propósito da parte de Deus. Se você crê em Jesus e você é o corpo de Cristo e faz parte da igreja dele, você foi convocado para essa missão. Nós fomos convocados para essa missão, e isso é um privilégio da parte de Deus. A gente tem que entender que somos privilegiados, é uma bênção, é um presente ser escolhido por Deus para exercer o governo, para implantar o governo e o reino dele aqui nessa terra, para fazer esse reino se expandir, para fazer esse reino multiplicar. É um privilégio é o meu privilégio, o seu privilégio fazer parte desse grupo tão seleto que Deus levantou para governar essa terra. Agora, a segunda implicação que eu encontro é que, apesar de ser um privilégio, isso não anula a questão da responsabilidade. Justamente por ser algo maravilhoso. Por que é algo maravilhoso? Porque é algo extraordinário, é algo grandioso, que vai muito além de nossas vidas. Justamente por ser algo muito grande, que é muitas vezes maior do que nós mesmos, quer dizer, 100% das vezes maior do que nós mesmos, é que a responsabilidade é grande. É igual como diz naquele texto de 1 Tio Ben, versículo 4, capítulo 5. Já viu esse texto? 1 Tio Ben, que ele diz assim, grandes poderes são grandes responsabilidades. Está lá em 1 Tio Ben, versículo 4, capítulo 5. Ele diz: grandes poderes, grandes responsabilidades. E se Deus confiou um grande poder à igreja dele aqui na terra, grandes responsabilidades nós temos. Tem algumas pessoas que estão com o tio até agora, nem entenderam a referência até agora. Tio Ben, gente, é o pai do Homem-Aranha. Ele vira para o Homem-Aranha e ele diz assim: meu filho, grandes poderes, grandes responsabilidades. Vamos seguir. Então nós temos essa responsabilidade, e é por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 1. Veja Efésios capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim, eu rogo a vocês. Rogar significa uma intercessão profunda. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu intercedo profundamente por vocês, pois eu, prisioneiro no Senhor, rogo para que andeis de modo digno da vocação, da convocação que a fostes chamados. Embolei um pouco. Mas em outras palavras, eu intercedo profundamente para que vocês andem dignos do chamado que vocês têm, dignos da missão que foi confiada a vocês. A gente precisa andar de maneira digna, de maneira reta, segundo a missão. Isso implica em vários sentidos aqui. Isso a gente entende de que nós temos um comportamento correto a seguir, porque Deus confiou essa missão às nossas vidas. Deus espera que a gente tenha atitudes específicas. Aqui implica que nós temos que entender, como Paulo diz lá na carta aos Romanos, que a gente deve transformar o mundo como? Através da renovação da nossa mente. Transforme a sua mente, assim você vai transformar o mundo. Por quê? Porque o poder de transformação do mundo está no poder de uma igreja que se posiciona conforme a missão que ela recebeu. Quando a igreja despertar e entender que nós fomos levantados por Deus para poder governar essa terra, que não é tipo de a gente ficar esperando uma intervenção divina, que Deus já entregou autoridade, responsabilidade e poder à igreja para poder vivenciar isso e realizar esses feitos. Só quando virarmos essa chave é que as coisas vão começar a mudar de fato nesse sentido. E é tempo da gente entender, despertar para isso. Então, andar de maneira digna também é vestir a camisa. Uma camisa aqui, do exército, da guerra, do reino, foi te entregue. E vista essa camisa, se posicione como tal, entenda, eu fui chamado. Deus não está brincando de construir igreja, Deus não está brincando de levantar um povo, não. Deus está levantando um povo para representar os céus na terra. E esse povo sou eu e você. Nós temos que nos posicionar, andarmos de maneira digna, conforme a grande convocação santa que nós recebemos. Eu lembro da minha segunda... Não sei se vocês sabem, mas quando eu era mais novo, eu joguei futebol de base, estava construindo uma história para, quem sabe, um dia me tornar um jogador de futebol, mas nunca foi dos planos de Deus, por isso não aconteceu. E provavelmente, se eu tentasse, talvez não daria muito certo, porque não era vontade de Deus. E quando a gente tenta colocar nossa vontade em cima da vontade de Deus, a gente sempre quebra a cara. Mas graças a Deus por isso, porque hoje eu sou muito feliz. Mas eu tive um tempo da minha vida onde eu joguei futebol de base. E eu tive 2 passagens pelo Bahia, né, o time do Bahia, nosso tricolor de aço. E eu lembro que na segunda passagem, logo quando eu cheguei para jogar pela segunda vez pelo Bahia, logo quando eu cheguei no clube,
que eu fiz a transferência do clube que eu estava para o Bahia. Já tinham se encerrado as inscrições. Na verdade, assim, o Bahia já tinha feito a inscrição dos jogadores limites do Campeonato Baiano da minha categoria na época. Se eu não me engano, era sub-17, sub-15, acho na época, não lembro. Abaixo de 15, garotos de 15 anos para baixo. E quando eu cheguei, tinha um limite, né? Por exemplo, 30 jogadores no máximo. O Bahia já tinha inscrito todos os 30. Então, logo quando eu cheguei, o treinador do Bahia conversou comigo, o diretor do time de base, falou assim, ó, Joshua, a gente tem uma parceria com alguns times e nós vamos emprestar você para esse time. Você vai treinar com eles durante esse período, vai jogar o Campeonato Baiano por esse clube e quando encerrar, você vem e você se junta ao grupo novamente, porque não faz sentido você ficar aqui treinando e não jogar e não fazer nada e ficar aí sem fazer nada, só treinando e não vai jogar nenhuma competição. Não, é muito melhor você treinar num clube emprestado, jogar a competição que vai te dar rodagem, crescimento, experiência, e aí você volta. Eu falei, opa, beleza, não, vamos jogar nesse clube, tá certo, vamos junto. E aí me emprestaram pro ABB, do professor Carlito, não sei se você conhece, ABB de Simões Filho, que a gente treinava lá no Sesc de Simões Filho. E eu joguei o Campeonato Baiano por esse clube lá. E aí eu lembro, cara, que logo quando eu cheguei, eu lembro da minha primeira cena. Eu tinha acabado de chegar no clube, o Campeonato Baiano, pra você ter noção. Tava tão perto mesmo da competição que eu nem treinei, nem sequer uma vez com o time, eu estreiei pelo time. Por exemplo, eu cheguei lá na terça-feira no Bahia, eles me falaram, o primeiro jogo era no sábado. E aí eu consegui fazer a transferência, me inscrevi rapidamente pelo ABB, consegui resolver a papelada. E quando eu cheguei para poder estrear, eu entrei no vestiário, conheci meus companheiros do vestiário e professor Carlito me colocou de titular. Claro, né, o cara chegou do Bahia emprestado, me botou de titular. Eu lembro que os caras ficam com a cara fechada pra mim, eu falei, pronto, ninguém vai tocar pra mim no jogo, vai ser um fiasco. Mas eu falei, não, vamos pra cima. Eu comecei a jogar, cara, e eu lembro que de 20 palavras que o professor Carlito gritava no jogo, 25 palavras, de 20, 25 era, vai Joshua, pega a bola Joshua, chuta a bola Joshua, faz o lançamento Joshua, toca a bola Joshua. E aí quando acabou o jogo eu fui curioso na boca, fui conversar com ele, falei assim, professor, por que você gritou meu nome o tempo inteiro no jogo? Aí ele falou assim, porque você veio do Bahia, né meu filho, você quer o quê? Eu vou esperar coisas grandes de você, você tem responsabilidade grande nesse clube, viu? Ele brincou assim comigo e deu risada, né? Mas ele, em certa parte, era verdade. Por que eu tô falando isso? Não é para poder me engrandecer não, até porque no ABB tinham muitos colegas que jogavam bem pra caramba. A gente fez uma competição interessante, para não dizer o contrário. Mas foi uma experiência muito boa. E o que eu tô querendo dizer com isso? Quando nós temos uma missão grande, quando a nós é confiado uma responsabilidade grande, essa responsabilidade vai estar sobre nós, nós precisamos entender que é tempo realmente de se posicionar conforme isso. E Deus nos chamou, é um privilégio, é um presente. Muitas pessoas queriam participar desse momento, muitas pessoas queriam estar no seu lugar, muitas pessoas que não entendem um propósito de vida ainda, e Deus te entregou um propósito, representar o reino dos céus. Então é tempo da gente assumir essa camisa, vestir essa camisa e se posicionar. Diga comigo, posicionamento. É isso que nós precisamos fazer como igreja. Entendermos que fomos convocados é um privilégio da parte de Deus, é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade que nós temos e temos que andar dignos dessa convocação, dignos da maneira correta. Segundo pilar dessa noite que eu quero compartilhar com vocês. O segundo pilar da noite de hoje, eu coloquei o título aqui assim, representar o rei. Então a primeira coisa é que, primeiro pilar, só para a gente recapitular, nossa missão, a gente tem que entender que nós somos convocados. A gente não se auto-intitula parte da eclesia. A gente não se auto-intitula um embaixador, como Paulo diz, do reino dos céus. Não, a gente tem que ser escolhido por Deus. Segunda coisa, uma vez que você foi escolhido, a nossa missão é exercer governo de que forma? Representando o rei. A gente viu em Gênesis que Deus entregou a imagem e semelhança. Por que Deus entregou a imagem e semelhança para o homem? Porque Deus queria que quando o homem andasse na terra, a criação olhasse para eles e enxergasse Jesus no homem. É como se Jesus pegou o carimbo. Jesus pegou o carimbo e falou assim, depois que eu criei o homem, eu vou dar uma carimbada aqui, ó, e vou botar a minha imagem neles, para que quando ele ande, as pessoas entendam, aqui está o representante do reino dos céus.
Aqui está a pessoa que recebeu as chaves do governo dessa terra. Aqui está a pessoa que recebeu autoridade. Então eu quero te dizer, irmão, hoje, que quando você anda por essa terra, os céus, o mundo espiritual, seja anjos, seja principados, seja potestades, sejam demônios, quando você anda por essa terra, eles enxergam um carimbo dos céus em você, a imagem de Jesus, e ninguém pode contra a igreja de Deus, nem céus, nem terra, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque nós somos a imagem de Deus, recebemos essa autoridade da parte dele para poder governar. A gente precisa entender isso. Nós estamos aqui representando um rei que é glorioso e majestoso, que tem poder sobre todas as coisas. Foi esse poder que foi confiado a nós, e agora Deus está dizendo, me representem. Vocês têm a minha imagem, vocês são minha semelhança, aonde vocês forem, que as pessoas possam enxergar Jesus em você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, veja comigo esse texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz assim, ó, de sorte que nós somos embaixadores no nome de uma pessoa. Que pessoa é essa? É Cristo. Nós somos os embaixadores de Jesus. E aí é interessante a sequência do texto que diz assim, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Então, olha que interessante, ele diz assim, ó, vocês são os embaixadores de Cristo, e é como se Deus exortasse o povo. Essa palavra exortar é animar. Como se Deus animasse, como se Deus colocasse para cima o povo por meio de nós, que somos os embaixadores. E é isso que a palavra embaixador significa. Quando você tem uma embaixada de um país, por exemplo, a embaixada do Brasil em algum país vizinho nosso, vamos colocar Uruguai. Você vai ao Uruguai e você vai encontrar a embaixada brasileira no Uruguai. Lá tem uma embaixada, tem um representante, o embaixador, que ele é enviado para poder lidar com todas as situações com o povo brasileiro, do povo brasileiro que vive no Uruguai. Ou qualquer assunto que diga que tem interesse com o governo brasileiro, que tem acontecido no Uruguai, a embaixada entra em ação. A embaixada está ali para poder representar o povo naquela terra. E literalmente, eu acho interessante que Letícia teve uma experiência dessa. Recentemente ela foi na embaixada dos Estados Unidos, lá em Recife, para poder tirar o visto, né? A gente estava prestes a casar e ela foi tirar o visto. Qualquer oportunidade a gente poder ir, a gente tinha o sonho de fazer enxoval lá, comprar algumas coisas do nosso casamento lá. E ela foi tirar esse visto, e ela estava contando que foi engraçado que quando ela chegou na embaixada, ela estava na calçada e o povo pediu, vou pedir que vocês fiquem na fila, o povo da embaixada, mas fiquem na fila do outro lado da calçada. E literalmente pegou o povo e tirou da calçada, porque a calçada era o terreno da embaixada. Quando ela foi perguntar, entendeu por que isso acontecia? Aí o pessoal contou, né? E falou assim, olha, não, é porque a embaixada ela é literalmente território americano. Quando você pisa aqui, é como se você estivesse nos Estados Unidos. Engraçado isso. Você está nos Estados Unidos, mas você está no Brasil. Só que é território americano, estadunidense. E aí, eles tiraram o povo da calçada, porque se acontecesse qualquer coisa, por exemplo, está amarrado, mas um carro perdesse o controle e atropelasse alguém, ou então batesse, aquele acidente ia ser literalmente em território norte-americano. E aí ia ter um problema, porque ia ser uma mistura, governo brasileiro, governo americano, e enfim. Então eles tinham esse cuidado, porque literalmente é território. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Quando Deus diz que nós somos os embaixadores dele aqui nessa terra, aonde nós pisamos, o reino dos céus está presente. Aonde você chega, o reino dos céus está com você. Então nós somos convocados, lembre-se disso, para poder representar o rei. E aonde a gente vai, a gente leva a marca desse rei. Aonde a gente vai, as pessoas enxergam esse rei. Aonde a gente vai, a gente está levando o reino dos céus junto com a gente. É por isso que Deus nos levanta para poder curar pessoas. É por isso que Deus nos levanta para poder libertar pessoas que estão opressas com espíritos demoníacos, para levar o evangelho aos pobres, porque tudo isso são coisas que tem no reino de Deus. No reino de Deus há paz, então nossa missão é levar paz. No reino de Deus tem amor, nossa missão é amar. No reino de Deus não tem enfermidade, então nossa missão é curar. No reino de Deus, as pessoas têm conhecimento dessa palavra, da palavra, então, entendimento e revelação, então nossa missão é ensinar a palavra de Deus para as pessoas. É a nossa missão estabelecer o reino dos céus aqui na terra.
E aonde a gente vai, a gente leva o reino, a gente representa o rei, as pessoas enxergam o rei em nós, é isso que Deus espera. E é por isso que volto a relacionar com a nossa responsabilidade. É nossa missão andar digno dessa convocação, porque se a gente andar desleixado, se a gente não andar de maneira digna, de maneira santa, conforme essa convocação espera que a gente seja, as pessoas vão olhar para a gente e vão enxergar qualquer coisa menos Jesus. Que imagem do reino é essa que nós estamos passando? Então a nossa missão é representar o rei. Precisamos aprender como Jesus. Jesus, antes de receber o nome que está acima de todo nome, antes dele concluir a sua missão na terra, a Bíblia diz que assim que Jesus voltou aos céus, ele cumpriu a sua missão, ele foi humilde e ele foi obediente até a sua morte de cruz. Quando ele venceu a morte, a Bíblia diz que Jesus foi elevado aos céus à direita de Deus e recebeu o nome que está acima de todo nome. Ali ele recebeu o governo, ele recebeu as chaves do governo, ele se tornou de fato o rei do reino dos céus. Só que antes disso acontecer, Jesus veio para revelar Jesus, para poder revelar Deus. Enquanto ele estava na terra, antes dele receber essas chaves do governo, a missão dele era realizar o papel de redimir o mundo e retomar as chaves do governo para si, mas também revelar o Pai para o povo. E aí as pessoas perguntavam assim, como é que nós vamos conhecer o Pai? Jesus dizia, olhem para mim e vocês conhecerão o Pai. Olhem para o Filho, se vocês recebem o Filho, vocês recebem o Pai. Se vocês conhecem o Filho, vocês conhecem o Pai. Ele às vezes, desafiava e dava umas cutucadas nos fariseus, dizendo assim, como é que vocês dizem que conhecem o Pai, que amam a Deus, se vocês não conseguem reconhecer o Filho dele? Se vocês fossem da parte de Deus, se vocês fossem de Deus, se vocês conhecessem a Deus, vocês me reconheceriam também? Porque a missão de um filho, a missão de alguém que foi enviado para poder representar justamente, revelar o coração do Pai. E a nossa missão aqui na terra é revelar o coração de Jesus para a humanidade. Levar o reino, levar o evangelho. Essa é a nossa missão. Representar o rei. E olha o que Jesus diz. Romanos capítulo 12, versículo 49 e 50. Romanos 12, 49 e 50. Perdão, João capítulo 12. Trouxe o texto errado. João capítulo 12, versículo 49 e 50. João 12, 49 e 50, a Bíblia diz assim, ó. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai tem dito a mim, assim eu falo. Então, em outras palavras, eu estava dizendo, eu não abro a boca para poder falar nada que o Pai não tenha me revelado antes. Jesus estava dizendo assim, eu abri mão de tudo que eu era, eu abri mão de todas as palavras que eu tinha, todas as falas que eu tinha, para poder falar somente o que o meu Pai, o meu Rei diz. E essa é a nossa missão, temos que aprender como Jesus. A nossa missão aqui na terra é dizer apenas o que Deus diz. Algumas pessoas perguntam, Jorge, o que você pensa a respeito disso? O que você pensa a respeito daquilo? Eu falo assim, eu não penso a respeito disso. Eu falo o que a Bíblia diz. A Bíblia é a constituição do reino de Deus. O reino dos céus, como todo reino tem uma constituição, essa constituição é a palavra de Deus. Então, se eu quero ter alguma opinião para alguma coisa, a minha opinião é o que a palavra diz. Inclusive, se você parar para poder estudar um pouco a história das eclesias que aconteciam, todas aquelas eclesias, quando elas eram enviadas, lembre, era um grupo escolhido pelo imperador para poder representar a capital, a cidade principal, nas outras cidades conquistadas. E a missão deles era literalmente falar o que o imperador diz. Eles não podiam dizer a opinião própria deles. Então, por exemplo, quando chegassem para eles e perguntassem assim, olha, esse cara fez isso comigo, ele roubou esse dinheiro dessa forma de mim, o que você pensa a respeito disso? O povo que fazia parte da eclesia não pode dizer, eu penso isso, eu penso que você está certo, eu penso que você está errado, eu acho que é essa forma. Não, eles não podiam dizer isso. Eles tinham que dizer o que a constituição do império deles diziam. E assim funciona com as embaixadas também. Quando você vai a uma embaixada resolver alguma questão sua que você precisa, se você mora em outro país, e você chega lá e você vai buscar o que ser feito, eles não vão dizer o que eles pensam. O embaixador não vai chegar junto com as pessoas que trabalham na embaixada e dizer assim, eu acho que é isso. Nós vamos dizer assim, conforme a lei do país, assim diz
assim vai ser feito. E essa é a nossa missão. Então quando te perguntam sobre aborto, quando te perguntam sobre política, quando te perguntam sobre aquilo, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Então pare dessa história de, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não, eu sou o que a Bíblia diz. Eu sou calvinista, eu sou arminianismo. Não, eu sou o que a Bíblia diz. Eu sou isso, eu sou assado. Eu sou o que a Bíblia diz. Como Paulo diz, pare de dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo, o Rei. É o que a palavra diz. Essa é a minha constituição. Esse é o meu pensamento. E se um embaixador ou algum membro da eclésia falasse algo que fosse sua vontade própria, colocasse o seu pensamento acima do pensamento do reino, ele era demitido na mesma hora do cargo. Ele era deportado daquela nação. O imperador mandava tirar ele à força, falava assim, tira ele, um exemplo de Cesareia de Filipe agora, e traz ele de volta para Roma, e ele não é mais membro da Assembleia, não é mais membro da eclésia. E dependendo da situação, poderia ser preso, poderia até ser morto. Porque não representou o reino como deveria. Então quando Jesus diz que ele ia levantar uma eclésia, ele estava dizendo, eu vou convocar um povo, vou levantar um povo para me representar conforme a minha constituição diz. É um povo que vai ter uma voz. Que voz é essa? Essa voz é a palavra de Deus. Eles vão viver segundo a palavra, vão pregar segundo a palavra, vão agir segundo a palavra e vão ensinar segundo a palavra. Essa é a nossa missão, essa é a sua missão. Não é o que eu penso, não é o que a Bíblia diz, é o que o reino, é o que o rei diz. E para finalizar, o terceiro pilar, uma vez que eu entendo que eu sou convocado, uma vez que eu entendo que a minha missão, essa convocação é para poder representar o rei, eu chego no terceiro pilar, que eu entendo que uma vez que eu estou aqui para poder representar a pessoa mais poderosa, a autoridade máxima do reino, eu entendo que a minha vida se volta completamente a essa missão. É por isso que o título que eu dei para o terceiro pilar é tudo pelo reino. Coloca aí, tudo pelo reino. Eu preciso entender que agora a minha vida, por eu ser um representante dos céus, é tudo pelo reino de Deus. Eu preciso entender que tudo que eu faço nessa terra vai ter um impacto no reino. Se eu sou um embaixador levantado por uma nação, se eu sou um embaixador brasileiro no Uruguai, que foi o exemplo que eu trouxe, eu tenho que entender que a minha vida ali representa o Brasil. Se um embaixador fizer algo errado, a imagem do Brasil que é manchada. Se o embaixador fizer algo certo, que é digno de aplausos, então a imagem do Brasil vai ser digna de aplausos naquela nação. Então a minha vida agora é tudo pelo reino. Já não é mais sobre mim, é sobre o rei. Já não é mais sobre mim, é sobre o reino dos céus. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Com Cristo eu estou crucificado e a minha vida não pertence mais a mim, mas pertence a Ele. Tudo que eu faço tem impacto direto no reino. Por isso que Jesus diz, Mateus capítulo 16, versículo 25, Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua própria vida, ele perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, então achá-la. Aquele que encontra propósito em mim e por amor em mim se rende a esse propósito, a essa convocação e decide de fato se comportar conforme essa convocação, essa pessoa, ainda que perca a vida dela, ela não estará perdendo, ela estará encontrando. A nossa missão agora é tudo pelo reino, porque nós somos representantes desse reino. O que a gente faz tem impacto direto no reino. Eu lembro de uma vez que eu estava com uns amigos da escola, vou revelar um dos pecados aqui, tá? Que aconteceu no meu passado. Já para a gente encerrar aqui, eu vou contar essa história e a gente vai orar. E eu lembro que a gente já tinha acabado o horário da escola, preste atenção nisso, já tinha acabado o horário da aula, a gente estava de tarde se preparando, comendo, a gente não ia voltar para casa porque tinha uma aula tarde, não fazia sentido a gente ir para casa para comer para depois voltar. A gente comeu e enquanto esperava dar o horário para poder ter a aula de tarde, a gente ficava numa praça que era perto da escola. Eu lembro que passou uns caras de outra escola, naquele momento começou um a provocar o outro, e rolou uma treta, e literalmente os caras começaram a sair na mão. O que eu fiz? Eu corri, não, brincadeira, eu tentei separar, só que rolou uma treta, e o que aconteceu? Quando isso aconteceu, o segurança da escola, ele acabou vendo, não lembro a história exatamente, mas ele estava passando, aconteceu assim, e ele viu o que estava acontecendo.
E aí ele pegou os meninos, separou lá a confusão e pegou os meninos que estavam brigando. Como ele viu, graças a Deus que eu não estava no meio da confusão. Eu não sei nem por que eu disse pecado, né? Mas não pequei, eu realmente fui o santinho da história. Mas, quando ele viu que aquela situação aconteceu, ele chamou os meninos e levou os meninos para a coordenação. E eu lembro que naquela hora eu fiquei indignado. Eu comecei a reclamar com ele, e aí ele levou até a diretora e falou para a diretora, esses meninos estavam brigando lá fora, não sei o que e tal. E aí eu falei assim, como assim ele vai para a diretoria e tal? Os caras começaram a provocar primeiro e rolou isso, não sei o que, eles só estavam se defendendo, eu comecei a defender meus amigos, né? Só que aí a diretoria literalmente pegou os caras, botou na sala e começou a dar esporro nos caras. E deu uma suspensão nos meninos. Eu lembro que eu fiquei chateado com isso, mas hoje eu entendo o que isso significa. Eles estavam com a camisa da escola. E eles estavam ali representando o colégio. Então, se saísse, por exemplo, a notícia de que meninos de tal colégio brigaram com meninos de outras escolas, quem ia ser manchado? A escola. Porque aqueles meninos representavam a escola, eles eram alunos, estavam vestindo a camisa. E é isso que acontece no reino. Nós vestimos a camisa, a Bíblia diz, nós fomos revestidos de Cristo e representamos o Rei. Então a nossa vida agora é para o reino, é pelo reino, é tudo para Ele, é tudo para Ele, é tudo por Ele que nós fazemos. E nós temos que entender que nós representamos diretamente o Rei dos céus. Nós vestimos uma camisa, essa camisa é a camisa de Cristo. E precisamos entender que nós representamos os céus. É a nossa missão fazer isso. Não sei se você já assistiu, foi o primeiro filme que veio na minha cabeça, aquele filme de guerra, mas veio Nárnia aqui agora. Porque eu sei que Nárnia ele grita justamente isso. Na primeira guerra de Nárnia, você vai ver Pedro, né? Gritando assim, por Nárnia e por Aslan. Ou se ele grita, pelo reino e pelo rei. É a nossa vida agora. Quando a gente entra nas batalhas, a nossa batalha já não é mais por causa de nós, mas é pelo reino, é pelo rei. E a nossa missão é permanecer dignos, firmados, posicionados e entender que nós vivemos para o reino de Deus. Quantos aqui querem viver para o reino de Deus? Eu queria então te convidar a você ficar de pé onde você está. Queria te convidar a fazer essa oração comigo hoje. E eu quero orar com você. Querido Espírito Santo, obrigado, Pai, porque o Senhor confiou a nós essa missão tão especial. O Senhor nos levantou como governantes dos céus nessa terra. Obrigado porque o Senhor confiou as chaves do reino nas mãos de pessoas imperfeitas como nós. Mas tua palavra diz, como a gente leu hoje, que o Senhor escolhe os humildes, os simples. E o Senhor confunde a sabedoria desse mundo com as coisas mais loucas. Obrigado, Senhor Deus, por nos levantar nesse tempo, como a sua igreja, que exerce governo nessa terra. O seu poder, Pai, eu quero dizer que é grandioso. Nada se compara ao seu nome. Tu és o Rei dos Reis, Jesus. Tu és o nome que está acima de todos os nomes. Nada se compara a ti. Nenhuma força, nenhum império, nenhum poder pode rivalizar com o Senhor, porque você está muito acima, muito além de todos. E o Senhor nos escolheu para te representar. O Senhor nos revestiu desse poder. O poder que te ressuscitou dos mortos é o poder que o Senhor revestiu sobre nós. Hoje, Pai, nós queremos receber essa convocação e nos posicionar como os representantes. Entendemos que somos convocados por Ti para essa missão. Convocados por Ti para Te representar. E nos ajuda, Senhor, nessa missão. Capacita-nos. Nós estamos disponíveis. Diga agora para o Senhor, diga, eu estou disponível. Diga, Senhor, eis-me aqui. Nós aceitamos o seu chamado de Te representar, Pai. De andarmos dignos da santa convocação que o Senhor nos deu. De representarmos de fato ao Senhor. Pai, que nunca na nossa vida a gente venha colocar o nosso pensamento e o nosso posicionamento acima do Seu. A nossa Constituição é a Tua palavra e ela não muda, ela é a mesma, por isso as nossas palavras também não devem mudar. Por isso eu te peço, Senhor, mantém pura a nossa conduta, mantém puros nossos pensamentos e posicionamentos nessa terra.
Que a gente possa se posicionar como igreja sempre conforme a sua palavra, nunca diferente. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, é o que a tua palavra diz. E assim viveremos, Pai. E Senhor, que a gente possa literalmente chegar ao entendimento de entender que a nossa vida é completamente rendida e entregue para viver tudo. Tudo é para Ti. Tudo é por Ti. A nossa vida é completamente entregue para viver a serviço do Seu reino. E nós queremos nos colocar à disposição para isso, meu Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém, amém, amém e amém. Será que você pode dar um forte aplauso ao Senhor aí onde você está? Glória a Deus por isso. Olha para quem está do seu lado e diga: você é um embaixador de Deus nessa terra. Olha para quem está do seu outro lado, se você tem, diga assim: você faz parte da eclésia de Deus. Amém? E para encerrar o nosso culto, qual é a última coisa que a gente sempre tem feito aqui e que faltou hoje ainda também? Entregar as nossas ofertas. E eu queria que você entregasse sua oferta hoje em prol do reino de Deus, para que a palavra de Deus continue avançando, para que a palavra de Deus continue alcançando muitas casas, para que a palavra de Deus continue se multiplicando. Somos nós que sustentamos a igreja de Cristo. Não temos que ter vergonha de falar sobre isso. Nós somos a igreja, nós sustentamos a palavra de Deus. É nós que nos levantamos para contribuir com nossas doações, nossas ofertas, para que a palavra de Deus continue avançando e crescendo. Então eu queria te convidar nesse momento a fazer a sua oferta, entregar a sua oferta do seu culto, e que a gente possa, no dia de hoje, entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Aqui você tem a opção as opções que você pode ofertar. Basta você pegar a telinha do seu celular, apontar com a câmera para o nosso QR Code, você vai cair diretamente no nosso portal. Ou então você pode acessar diretamente pelo link do nosso portal, que está aqui, ó, doações.com12.com. Sem o C cedilha e sem o tio no O, doações.com12.com. Lá você vai ter 3 formas de você ofertar. Você pode ofertar por transferência bancária, e você pode, aqui tem as nossas contas que você está vendo aí, Banco Caixa, Banco Bradesco. A segunda opção é pelo cartão de crédito. Você vai ter a opção de fazer a sua doação diretamente pelo cartão de crédito de uma maneira totalmente segura. E a terceira opção, se você prefere, por boleto bancário. Essas são as opções que nós temos. Queria te convidar a fazer esses momentos, permanecer fiel ao Senhor, mesmo nesse tempo. A palavra de Deus nos garante que aqueles que semeiam em tempos difíceis, mesmo que semeiam muitas vezes com choro, muitas vezes que semeiam com tristeza no coração, porque sabem que está pouco, a Bíblia diz que grande e farta será a colheita, e colheremos com alegria. Colheita de Deus está chegando na sua casa e vai ser com alegria e abundância. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje. E lembre-se que se sua oferta for, você quer fazer também a oferta do PIB em ação, lembre-se de colocar os 12 centavos ao final da sua oferta. Então, se você quer ofertar para o PIB em ação, a nossa meta, como você já sabe, são 1.600 básicas por semana. Quero te convidar a apoiar essa causa toda semana, se você puder, com um valor, nem que seja simbólico. O que você puder dar naquela semana, entregue, oferta de coração. Essa é a nossa missão com o reino dos céus também. Levar a bênção, a prosperidade e a provisão para as casas que a gente puder alcançar. E se você vai fazer essa doação do PIB em ação, lembre-se de colocar os 12 centavos. Se é R$100, R$100, 12 centavos. R$20, R$20, 12 centavos. Amém? Que Deus te abençoe, te prospere, te guarde. Lembre-se de se posicionar essa semana. Você tem a marca de Jesus em você. Aonde você vai, como embaixador, você leva os céus com você. Deus toca a terra através de mim, de você. Nós somos o corpo de Cristo com o qual Ele toca, Ele ministra a terra. Você é levantado e convocado por Deus para levar o evangelho do reino, levar as boas novas, apregoar o grande dia do Senhor, tocar em pessoas para que elas sejam curadas. Então ore, mais do que nunca ore por pessoas nesse tempo, mais do que nunca ore por pessoas opressas emocionalmente, com depressões, com situações, suas emoções, ansiedade. Ore, porque há poder na sua oração, há poder na igreja de Jesus. Nós somos a igreja gloriosa de Cristo na terra, e a nossa missão é espalhar o reino dele nessa terra. Que venha os céus sobre o Brasil através da igreja, da eclésia de Jesus. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até a próxima. Para
Parabéns, meu amor, feliz aniversário. Quero dizer que eu te amo muito, que eu sou muito feliz por ter você ao meu lado e oro para que o Senhor continue abençoando a sua vida. Eu sei e acredito nos propósitos que Deus tem para você e que esse ano será mais um ano dos cumprimentos da promessa de Deus na sua vida. Te amo muito, muito, muito. Feliz aniversário. Joshua, Deus abençoe você. Feliz aniversário, meu irmão. Queria dizer que você é um cara que eu amo demais. Que prazer, que alegria eu tenho de ser seu irmão. Eu tive o privilégio de conviver com você, crescer com você. Eu quero te agradecer pelo irmão incrível que você foi, pelo todo o cuidado e carinho que você me deu. Eu sei que nós crescemos juntos brigando e se amando ao mesmo tempo. Eu sou muito grato a Deus por ter você na minha vida. Eu não tenho muito tempo aqui para poder te dar parabéns, mas queria te dizer que eu te amo e que você pode contar comigo sempre, irmão. Estamos juntos por toda a eternidade. Você é meu melhor amigo e quero continuar ainda mesmo aí na vida adulta ao seu lado, aprendendo com você e crescendo com você, porque você é uma inspiração para mim. Deus te abençoe. Jó, queria te desejar parabéns. Você é um cara incrível, você é um líder incrível, um cara que seu coração é todo voltado a Deus. Desejo para você que você continue a buscar a Deus, a guiar nosso ministério, a guiar nossa equipe. Eu te admiro, eu te amo muito. Eu sempre procuro te imitar, porque você de fato é um cara que transmite a presença de Deus, o amor de Deus pelas pessoas. Que Deus continue te dando sabedoria e conte comigo. Eu te amo, velho. Então, meu lindo primo, mesmo no meio dessa pandemia, quero te desejar um mega feliz aniversário. É sério agora. Joshua, Deus te abençoe. Espero que seu dia foi cheio de alegria, foi cheio de amor, foi cheio de bênçãos, porque você certamente merece. Obrigado por ser esse homem incrível, esse líder incrível na minha vida, na vida de todos os seus discípulos. Sua busca com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu zelo e seu amor pelo ministério, pelo reino de Deus. É algo que nos inspira todo dia a ser uma pessoa melhor, a ser um líder melhor. E pode crer que nós sentimos honrados por poder caminhar junto contigo nessa jornada. O Senhor ainda vai te levar em lugares muito mais altos que você pode imaginar. E pode crer que nós vamos estar lá junto contigo. Deus te abençoe, Deus abençoe esse ano na sua vida e te amo. Oi, Jó, tô aqui para te desejar feliz aniversário, muita paz, felicidade, que as bênçãos do Senhor nunca deixem de ser derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Queria te dizer também que eu te amo muito, que você é muito importante para mim, que eu sou muito grata a Deus por ser sua prima, por ser sua discípula, e que eu me orgulho muito de cada decisão que você tem tomado, do tanto que você tem se permitido ser usado por Deus. E queria dizer também que conta comigo, por o que você precisar, tamo junto, pra sempre. Beijo. Oi, Jó, tudo bom? Vai assim mesmo bagunçado, tá tudo certo. Cara, só queria dizer parabéns, feliz aniversário, amo muito você. Sou muito grato a Deus pela sua amizade, muito grato a Deus por poder te chamar de irmão e saber que você tá ali do meu lado pro que deve e quero que você saiba também que eu tô aqui pro que você precisar. Sei que estive no passado, estou hoje, vou estar no futuro também ao seu lado para te honrar e cuidar e te ajudar no que for necessário, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Oi, Jó. Em Provérbios diz que a bondade e a fidelidade preservam o rei. E no dia de hoje eu não quero apenas desejar felicidades e alegria, mas eu quero dizer como sou grata de caminhar com um líder, com um pastor que é fiel e bom. Então, meu líder, felicidades, tudo de bom pra você. Eu amo sua vida, sempre conte comigo. Tchau, tchau. Shalom, meu líder, nós estamos aqui hoje para te desejar parabéns, dizer que nós te amamos muito e que somos profundamente abençoados por sua vida. Sabemos que você carrega dentro de si a essência de Abraão e todos aqueles que caminham com você e estão ao seu lado são abençoados. Nós te amamos. Fala, Jó, passando aqui para te desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita paz e prosperidade na sua vida, que essa se repita muitas e muitas vezes, que Deus continue te abençoando grandemente. Para mim é um privilégio poder caminhar do seu lado como amigo, como você como meu pastor, meu líder. Nesse pouco tempo que a gente tem de proximidade, assim, uma relação mais próxima, eu já cresci e amadureci muito em muitas áreas de minha vida, e para mim é um privilégio e você é um presente de Deus na minha vida. Amo muito você, conte comigo.
Fala, meu líder! Feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus possa te abençoar nesse dia, e eu creio que o sobrenatural de Deus está por vir sobre sua vida esse ano 2020, meu líder. Apesar da quarentena, mas eu creio que esse ano vai ser um ano show de bola pra gente. Muitos anos de vida, como eu já falei, e eu quero mandar um beijo e dedicar esse vídeo especial a você, né? E eu tô triste por causa de uma coisa, eu não vou poder comer esse bolo, mas eu vou aguardar a próxima vez, viu? Tamo junto, líder. Um beijo. Oi, amigo. Feliz aniversário. Passando aqui para declarar que esse é um ano de presentes e bênçãos vindo diretamente dos céus para você. O que olhos ainda não viram, ouvidos não ouviram e não desceu ao coração do homem é o que Deus tem planejado para você. Deus sonhou com você, então continue acreditando nos seus sonhos. Conte comigo, estou aqui para você. Beijos, amo sua vida, amo ser sua discípula. Oi, Jó, tudo bem? Eu estou aqui para desejar feliz aniversário para você e agradecer a Deus por quem você é, por quem você se tornou e pela referência realmente que você se tornou para mim. Muito obrigada por acreditar no seu chamado, por acreditar naquilo que Deus te entregou e por passar isso com tamanha sabedoria e discernimento para os seus discípulos. Eu sou grata a Deus por você, por sua vida, por sua família e sou muito feliz em ser sua discípula. Um beijão, amo você, feliz aniversário! Oi, Jó! Que felicidade neste dia comemorar o seu aniversário. Quem ganha o presente somos nós. Deus enviou você, alguém tão especial, para nos abençoar. Queria dizer que você é um referencial de amigo, um referencial de pastor, um referencial de líder, e nós somos gratos pela sua vida. Queria dizer que Deus continue derramando na sua vida graça, sabedoria, para que você possa alcançar lugares ainda mais altos. Deus abençoe, te amo. Amém. Nós te amamos, Jó, desejamos toda a felicidade do mundo para vocês. Estamos com saudade das suas piadas, viu? Logo mais a gente se vê. Um beijo, Deus abençoe você. Tchau. Boa noite, Shalom Yes. É muito fácil falar de um cara que sempre esteve comigo desde a infância e um cara que tem imensas qualidades. E eu queria destacar uma delas, que é sobre a humildade. Joshua foi um cara que desde a infância mostrou muito fácil a mim e a minha família, que é um cara humilde. E tem um versículo que fala assim em Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. E eu declaro sobre a sua vida, Joshua, aquilo que está como honra já separado nos céus, possa ser derramada a partir de hoje sobre a sua vida, irmão. Tamo junto! Aniversário, meu pastor, meu líder, Deus continue te abençoando, te guardando. Quero dizer que você é um exemplo para nós, viu? Você é referência, uma pessoa que nos inspira muito, viu? Nós te amamos muito, queremos mandar um abraço bem forte para você. Estamos com muita saudade, viu? Um beijo. Feliz aniversário, Jó. Feliz aniversário, irmão. Queremos dizer que nós somos muito felizes por fazer parte da sua vida e que o valor duradouro de um líder é medido por sucessão. Como seus frutos, queremos dizer que todo o trabalho que você tem feito vai repercutir ao longo da sua trajetória, assim como tem repercutido na nossa. Te amamos muito e estamos ansiosos para te ver. Feliz aniversário! Jó, feliz aniversário, que o Senhor continue te abençoando, te usando nesta geração. Para mim é uma honra ser sua discípula, ser sua ovelha. Eu creio que grandes coisas Deus ainda fará na sua vida. Deus te abençoe. Oi, Jó, feliz aniversário. Espero que você tenha curtido muito seu dia. A gente ama demais. Muito obrigada por ser esse irmão incrível. E é isso, a gente ama. Beijos. Beijo. Oi, meu líder. Passando aqui rapidinho para lhe desejar um feliz aniversário. Para mim é uma honra poder caminhar ao seu lado e aprender um pouco mais sobre Jesus através da sua vida e testemunho. Que o Senhor lhe abençoe e te leve cada vez mais a realizar sonhos e fazer grandes conquistas. Eu amo muito você, estou morrendo de saudade e eu espero que você tenha curtido muito o seu dia. Feliz aniversário!